eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos ter na aula de hoje uma entrevista a respeito do TCC Produto para o curso de Ciência de Dados. E o nosso convidado, o nosso entrevistado de hoje é o professor Igor Amário de Souza. Professor Igor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Professor Igor é um velho amigo e conhecido nosso. Eu vou pedir para o professor Igor se apresentar, falar um pouco sobre sua formação profissional, sua experiência acadêmica e profissional. Por favor, Igor. Oi, professor José, tudo bem? Tudo bem? Olá aos alunos e alunas aí do curso de TCC. Eu sou o professor Igor, sou ex-professor da Univesp, né? E estou com vocês hoje aqui para falar um pouco sobre TCC. Eu tenho formação em sistemas de informação na graduação, fiz mestrado também em sistemas de informação e tenho doutorado em ciência da computação, principalmente ali com a área de testes automatizados e depuração automatizada de programas. Também tenho experiência profissional como desenvolvedor de sistemas, trabalhei alguns anos com isso, trabalhei também como analista de sistemas antes de seguir a carreira acadêmica. Tá ótimo. O professor Igor tem uma larga experiência na área de ciência de dados, né? E eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito hoje com o nosso bate-papo. Bom, nós vamos falar sobre TCC, né, professor? Quais os principais pontos que você poderia ressaltar em relação ao TCC? Bom, o TCC é um momento ali, né, da formação, né, já chegando aí no final do curso de graduação, em que a gente tem a oportunidade de transportar todo aquele conhecimento que a gente obteve durante o longo do curso para uma esfera mais prática, né? Então, a gente consegue unir várias dos conteúdos, das disciplinas que a gente teve durante o curso para fazer um trabalho, né, que vai exercitar, então, essas habilidades e conhecimentos de forma a consolidar a formação, né? Então, o TCC é fundamental para a gente fazer essa associação entre o curso da graduação ou a continuidade no mestrado, doutorado, ou o mercado de trabalho, né? Então, é fundamental que o aluno, a aluna, se dedique ao TCC para completar realmente essa formação e para chegar bem preparado aí na sua atuação profissional. Tá ótimo. Então, a gente está vendo a importância que é o TCC, né, no curso de graduação, né? E aí, para a gente poder entender bem, né, os alunos principalmente, né, você podia explicar quais são os tipos de TCC que existem? Sim, claro, eu preparei uns slides para enriquecer um pouco a nossa conversa, né? Então, no primeiro conjunto de slides aí eu coloco um pouco aí sobre os tipos de TCC. Eu sei que durante essa semana vocês já têm um pouco desse conteúdo aí falando sobre TCC acadêmico e empreendedorismo. No próximo slide, sobre TCC acadêmico, é importante sempre ressaltar que o objetivo é aprofundar, né, os conhecimentos ali que você teve e explorar, seja ideias, né, seja uma técnica que você teve durante a graduação, de forma a ter esse conhecimento mais científico aprofundado. E o resultado geralmente vai ser ou um método, né, uma metodologia, um modelo, né, ou até mesmo um experimento, né, comparando técnicas, né. No próximo, que é o TCC de produto, e é o tema dessa aula entrevista, né, e a gente vai detalhar melhor depois, né. Então, a ideia é resolver um problema, né, lidar ali com um problema que existe e tentar identificar uma solução para esse problema e transformar a solução desse problema em algo factível e viável, né? E no próximo, no empreendedorismo, a ideia é ir um pouco além, né? Então, você pode criar um produto
mas você quer, além de criar esse produto, você quer criar um negócio que vai gerenciar ou cuidar desse produto, né? Então, aí você já envolve um pouco do know-how ali de como você estrutura uma organização em torno de um ou mais produtos, né? E geralmente o resultado vai ser um plano de negócios, né? Então, acho que esses são os tipos principais de TCC dentro aí do contexto da Univesp. Tá ótimo. Bom, a gente viu que cada tipo, né, tem suas particularidades, né, seus diferenciais com relação ao desenvolvimento e também à entrega final, né? Mas o foco nosso hoje é o TCC produto, né? Então você poderia explicar para a gente, né, dar uma definição inicialmente do que é um produto, né? E quais seriam os tipos, né, de produtos que a gente pode considerar? Sim, claro. Um produto, quando a gente pensa inicialmente um produto, né, ele primeiro, é algo que foi produzido, né? Daí vem o termo produto e é muito comum a gente associar mais o produto a algo físico, né? Então, por exemplo, no próximo, a gente pode ver ali um creme dental, né, um produto industrial. A seguir, a gente pode ver também no próximo um produto da natureza, né, algo que é produzido pela natureza. E no próximo, a seguir, a gente pode ver um produto manufaturado, né, algo artesanal, né? Então, essa é a visão mais tradicional que a gente tem assim de produtos. Mas no próximo a seguir, a gente pode ver que um produto vai um pouco além disso, né? Então, emprestando aí as ideias da área de administração, marketing e negócios, um produto também é algo que é intangível, né? Algo que não necessariamente foi produzido no meio tradicional, né? E está muito associado assim a um conjunto de ideias e de organizações ali que atendem a uma necessidade, a um problema que é identificado, né? Então pode ser desde realmente de uma ideia para resolver um problema, e essa ideia pode ser transformada numa patente. A seguir, a gente pode ver também que um produto pode ser inclusive uma pessoa física ou jurídica, uma marca, né? Pode ser também vista como um produto. A seguir, a gente pode ver também um serviço como sendo um produto, né? Um serviço que vai atender uma necessidade, ou ainda, a seguir, a gente pode ver, né, e principalmente dentro da nossa área aqui de computação, né, que um software também é um produto. Tá? Então, são ideias, são coisas intangíveis que têm um objetivo também de atender uma necessidade, e que não necessariamente tem que ter, né, uma caixa, uma embalagem, né? Então, acho que essas são as ideias aí que a gente tem em relação a produto. Tá ótimo. Então a gente está falando de produto, né? A gente viu que tem muitas variedades, né? Muitas formas, né? Da gente trabalhar e oferecer um produto, né? Vamos falar sobre como é que é a criação de um produto? Certo. Então, bom, o produto, né, ele vai partir geralmente assim da identificação de algum problema que é percebido, né? Então, falta algo para fazer alguma coisa, né? Sendo bem, de uma forma bem geral, assim, né? Então, você pode de repente identificar uma necessidade que precisa ser atendida e aí explorar um pouco essa ideia para tentar achar algumas soluções possíveis para atender essa necessidade ou esse problema que existe, né? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, esse produto ele vai ter ali um público-alvo, né? E, assim, existem várias etapas ali que a gente pode ter durante a criação do produto. Normalmente parte ali de uma conversa, né, de uma troca de ideias, um brainstorming, né, processo de brainstorming, para tentar identificar mais detalhes sobre esse produto, procurar ideias, né, de desenvolvimento. Avançando um pouco, então, nesse processo, esse produto
geralmente é concebido ali ainda como ideia, né? Você pode fazer alguns testes para ver se a viabilidade desse produto. Você pode, então, feita essa ideia, conceber o produto, né? Fazer uma produção, mesmo que ainda em protótipo. Né? Então, aí está destacado essas três partes do processo aí, porque seria o equivalente às etapas em que se espera que se desenvolva no TCC. Né? Então, a ideia é que você chegue até o protótipo. Né? Agora, lógico que essa ideia ela pode avançar e pode, então, uma vez mostrando viabilidade, né, esse protótipo sendo viável, a gente pode entrar em produção, de fato, desse produto. Esse produto produzido, então, geralmente ele vai ser divulgado, né, ele é lançado no mercado, né, para consumo, e a gente inclui também, né, e aí falando mais de produtos físicos, né, um processo de reciclagem, de refaturação, tanto do produto, né, do eventual lixo ou desperdício que ele gere, quanto de renovar o produto, né, de modificar ele para atender melhor as necessidades. Né? Então, acho que essas são aí as etapas principais aí de criação, mas para o TCC, geralmente, a gente para na parte do protótipo, né, que é fundamental para ver se a ideia é viável ou não. Tá ótimo. Eu acho que para a gente entender melhor, então, né, todos esses conceitos que você acabou de comentar, vamos ver alguns exemplos, né, de produtos para um TCC de ciência de dados. Legal, vamos sim. Então, assim, ciência de dados envolve análise geralmente de vários conjuntos de dados diversos que, por si só, já visam atender um problema, uma necessidade ou algo que a gente quer investigar, né? Então, a gente está sempre lidando ali com grandes volumes de dados, né? A seguir, então, a ideia é você, a partir desse conjunto de dados, pensar possíveis produtos que podem, então, atender aquele problema específico que a gente quer investigar. Né? A seguir, nesse slide, eu trago algo que a gente aborda, né, durante a graduação aí na Univesp em Ciência de Dados, que é o processo de KDD. Né? Então, o processo de KDD, por exemplo, você pode identificar problemas, alguns problemas que existem nele, né? Seja lá na aquisição, tratamento dos dados, seja na interpretação e avaliação. Então, essa já é uma fonte possível para se explorar e procurar ideias para TCCs. Né? No próximo slide, a gente tem um exemplo de uma situação em que o público-alvo são os próprios cientistas de dados. Né? Então, quando a gente lida com conjuntos de dados, muitas vezes eles estão incompletos. Né? Então, esse é um problema comum na nossa área. Né? E qual seria uma possível solução? Né? Criar uma ferramenta que analisa o conjunto de dados e que sugere correções para esses dados incompletos, ou que faz a normalização desses dados incompletos, ou limpezas, né, de uma forma automática. Então, é um exemplo aí para ilustrar. Né? Um outro exemplo possível, no próximo slide, é o problema dos dados abertos. Né? Então, a gente tem uma série de dados disponíveis na internet e muitas vezes eles não têm uma análise adequada. Né? Tanto dados de empresas privadas quanto dados governamentais, eu diria até principalmente do governo. Né? Então, uma outra possível ideia é pegar um problema de um conjunto de dados ou mais conjuntos de dados específicos e criar visualizações para ajudar a entendê-los. Esse seria um outro tema interessante de TCC. No slide seguinte, eu trouxe um outro exemplo que seria a predição de eventos ou categorização, classificação de dados, também com dados abertos. Né? Então, uma abordagem anterior seria lidar com visualização e dar significado para os dados, né? Fazer uma análise ali estatística. Um outro possível problema seria usar técnicas de machine learning para analisar esses dados e descobrir coisas novas, então, sobre esses dados. Né?
Então, e aí as fontes de dados são variadas, né? Podem ser as mais diversas aí, mas o principal é identificar um problema e entender como você vai trabalhar para resolver esse problema. Acho que são 3 possíveis exemplos. Tá ótimo. Bom, você deu aí várias ideias, né, e possibilidades, né, para se pensar um tema de TCC em ciência de dados, mas agora para finalizar, que dica que você daria para o aluno começar a buscar essas ideias? Bom, o TCC começa, né, na Univesp formando grupos, né? Então, eu acho que para formar o grupo, de repente, tentar identificar e encontrar colegas que gostem de um tema parecido, e é fundamental conversar, né, e tentar achar dentro desse grupo uma ideia, um problema que seja do interesse, né, de abordar. Então, fazer esse primeiro processo de brainstorming, conversar, trocar ideias e refinar qual é um problema viável, né? Quando a gente identifica o problema, eu acho que já o público-alvo já acaba sendo identificado também, né? Então, tentar validar com alguma pessoa desse público-alvo, né? Se é um problema real, se é viável ou não. E aí a gente parte, então, para pensar as possíveis soluções. Então, acho que é mais ou menos dentro daquele processo de criação mesmo de um produto, né? Identificar essas possibilidades e chegar, fechar uma ideia de um produto, né? Mesmo que eventualmente ela venha a mudar um pouco ali no decorrer do começo do TCC, né? E aí tem o apoio dos facilitadores e supervisores aí para ajudar a fazer esse refinamento, né? Então é contar com essa ajuda, né, da equipe de mediação da disciplina para ver e tornar essa ideia viável e usar aí os conhecimentos que vocês adquiriram, que com certeza vocês vão achar um tema interessante e vão conseguir executar aí com sucesso essas atividades. Tá ótimo. Acho que a mensagem para os alunos, né, então, seria deles buscarem um tema que eles se identificam, né? É muito importante o aluno gostar, né, de trabalhar naquele tema, né? Ter esse interesse, né? O grupo todo, evidentemente, né? E ter em mente também que a construção do TCC é um trabalho interativo, né? Ele vai sendo construído aos poucos, né? É preciso ter uma boa dose de paciência também, né? As coisas vão ter que ser estudadas, né? Pesquisadas, né? Buscar soluções, debater alternativas, né? Para daí chegar, né, ao final, né, com um resultado positivo, né? Sim, eu acho que é muito importante assim, investir bastante nessa etapa de definição, né, para estruturar bem o TCC. E aí, uma vez tendo essa ideia bem estruturada, aí trabalhar com afinco aí que com certeza as coisas vão dar certo. Tá ótimo. Professor Igor, muito obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Um grande abraço, sucesso aí na sua carreira profissional. Obrigado, José. Todo sucesso aí para você também e para os alunos aí nessa etapa aí de formação. Muito sucesso para vocês, para finalizar o curso com sucesso e seguir na carreira. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Ok, chegamos então ao final de mais uma aula. Nessa aula a gente abordou o TCC Produto para Ciência de Dados e até a próxima aula. Thank you.